E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Olha só, hoje nós vamos conversar um conteúdo bem interessante, que são as isomerias, certo? As isomerias na química são divididos em 3 blocos, que é a isomeria constitucional, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Olha só, essa isomeria, que é chamada de isomeria constitucional, ela também pode ser chamada da isomeria plana. A isomeria plana é dividido em 5 tipos de isômeros. É o isômero de cadeia, de função, compensação, tautomeria, tá bom? Já o isômero geométrico é dividido nos isômeros cis, trans, certo? Até aquela gordura trans que você escuta falar tanto na TV, vem através de isômeros geométricos. E depois nós temos isômeros ópticos. O isômero óptico é aquele famoso isômero do carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono assimétrico. É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes, certo? Você tem um carboninho que tem 4 ligantes diferentes. Mas para que nós possamos chegar nesses isômeros, cara, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar e praticar a construção das fórmulas estruturais. Não adianta você já chegar diretão, falar assim, não, vou falar de isomeria plana, sendo que você aqui atrás, você não treinou os respectivos isômeros. Tá, o que significa isômeros? O que significa essa palavra? Ó, o isômero, o iso, na língua portuguesa, significa igual. E esse meros aí significa partes. Ou seja, partes iguais, certo? Então, significa o quê? Que pelo menos uma ideia será parecida, mas você vai ter alguma coisa que vai diferir um do outro. Então, observe uma coisa. Os isômeros são compostos que possuem as mesmas fórmulas moleculares, porém, têm estruturas diferentes. Então, isso é muito importante. Olha só, cara, olha que interessante. Você tem a mesma fórmula molecular, porém, você tem estruturas diferentes. E você já sabe que na química orgânica, se a sua estrutura é diferente, significa que o composto tem um nome diferente, significa que esses compostos têm propriedades diferentes, certo? E, obviamente, aplicações diferentes também. Observe uma coisa, eu coloquei para vocês o seguinte, aqui eu coloquei para você 3 compostos, que você olha para ele e fala assim, nossa, são diferentes. Sim, são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos eu tenho pente, correto? Só tenho ligações simples entre carbono. Eu tenho um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Então eu tenho um alcano, correto? Um hidrocarboneto do tipo alcano. O hidrocarboneto terminei com an, que é um alcano. O porque é um hidrocarboneto, pente porque tem 5 carbonos. Agora observe outra coisa. Olha o composto de baixo. Esse carbono é o carbono de número 1. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Vou numerar a cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que sempre você vai numerar o mais próximo possível do radical, ou seja, da ramificação. Cadeia carbônica principal está aqui, correto? Então eu vou numerar sempre o mais próximo possível, começar a numerar a partir de um carbono primário, que seja mais próximo possível de uma extremidade, tá bom? A extremidade mais próxima desse radical é esse, por isso que esse é o carbono de número 1, tá bom? Óbvio que, lembrando, se você tem uma insaturação, que é uma ligação dupla, tá? A prioridade é a insaturação. Se você tiver uma função, certo? Uma função orgânica oxigenada ou nitrogenada, prioridade é a função. Então observe uma coisa, o nome desse composto, ele é o 2-metil. Por que 2-metil? Porque no carbono de número 2 da cadeia principal, você tem esse radical, que esse radical ele é o met, porque só tem um carbono, e o porque ele é ramificação. Você tem 1, 2, 3, 4 carbonos, but,
correto? 4 carbonos, só tem ligações simples, então ele vem da família do alcano, ele é um AN, certo? E Ozinho, porque ele é um hidrocarboneto, correto? Oh, e esse aqui de baixo, Vitor? Esse aqui de baixo é o seguinte, eu tenho aqui a cadeia principal, né, que é a maior possível, o maior número de carbonos da sequência, eu coloquei assim porque eu prefiro sempre colocá-la mais reta possível, mas se você quisesse virar aqui, eu também daria 3 carbonos, qualquer posição aí daria 3 carbonos, você poderia escolher, tá? Esse carbono de número 1, 2, 3. Então você tem 2 radicais agora, tá bom? Você tem esse radical aqui, tá bom? E você tem esse outro radical aqui. A nomenclatura desse composto fica 2, 2, dimetil, por quê? Porque são 2 radicais, são 3 carbonos, ó, propano, tá bom? Então esse é o nome desse composto. Às vezes em vestibular você pode simplesmente não encontrar o 2,2, por quê? Porque não tem outra posição ali, né, que possa justificar ali aqueles radicais. O único lugar que ele pode estar é ali mesmo. Agora detalhe, gente. Eu fiz tudo isso para vocês simplesmente para mostrar uma coisa. Quer ver? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza, então deixa eu anotar aqui porque eu esqueço. C5. Agora eu vou contar os hidrogênios. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 9, mais 3, 12. H12. Agora eu vou contar o de baixo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3, 6, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Igualzinho de cima. Opa! Deixa eu conferir o de baixo. 3, 6, 9, 12 hidrogênios. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que nós estamos falando de isômeros. Sim, esses 3 compostos aqui, eles são isômeros entre si. Eles são isômeros planos. Mas detalhe, por que, Vitor? Por que, como assim? Por que são isômeros? Eles possuem as mesmas fórmulas moleculares, ó, todos eles têm o mesmo número de carbono e hidrogênio, porém, tem o quê? Fórmula estrutural diferente. As estruturas são diferentes. E se eles têm nomes diferentes, porque a nomenclatura e o PAC, ela define a estrutura, tá, gente? Eu adoro falar sobre isso. Quem é meu aluno aí de longas datas sabe que eu adoro falar disso. Eu falo assim, ó, eu gosto de expressar assim, ó, a nomenclatura define a estrutura orgânica, correto? Então, por exemplo, a pente, o que é o pente? Pente, 5, pente, ó, met, et, prod, met, et, próprio, but, pente, são 5 carbonos. An vem de alcano, O vem de hidrocarboneto. Então, nomenclatura define a estrutura, correto? Então, isso é um exemplo de isômero. Ó, detalhe, agora eu vou explicar diferente. Um C4H8. O C4H8, você tem 4 carbonos e 8 hidrogênios. Quantos compostos diferentes você consegue fazer? Quantos? Observa uma coisa. Ó, vamos fazer o teste. Vou trocar de cor aqui, ó. Vou pegar aqui 2 cores. C4H8. Pera aí, Vitor. Quantos compostos que eu consigo fazer? Pera aí. Deixa eu colocar, ó. Vou colocar 4 carbonos. Vou colocar uma ligação dupla aqui, ó. Opa! Opa! Deixa eu ver o que eu tenho. 1, 2, 3, 4 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu tenho aqui? Eu tenho um composto que nós chamamos de but-1-eno. Ou seja, but porque são 4 carbonos, e no carbono de número 1 está saindo uma ligação dupla. Correto? Então por isso que ele é um but. Ô Vitor, por que 5? 1-eno. Agora observa uma coisa. O que eu posso fazer aqui, ó? CH3, CH, ligação dupla, CH, CH3. Opa, calma aí. Esse composto e esse tem o mesmo número de carbonos? 1, 2, 3, 4? Tem. Hidrogênio, 3, 6, 7, 8. O mesmo número. Calma aí, espera só um pouquinho.
esse composto é igual àquele? Não. Por que não? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, gente, a ligação dupla está saindo do carbono de número 2. Então você tem um but2eno. Os compostos são diferentes? São. Os compostos são diferentes. Por que são diferentes? Porque essa aqui, a ligação dupla, está no carbono de número 1. Essa ligação dupla está no carbono de número 2. Porém, os dois compostos são diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular. Isso é um isômero. Tanto esses isômeros aqui, quanto esses aqui, eles irão incutir onde? Nas classificações, nos nossos blocos, ou na isomeria plana, ou na geométrica, ou na óptica, correto? Mas primeiro vamos aprender isso. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar em cima do que você aprendeu aqui, vou mostrar os seus respectivos isômeros, beleza? Vamos por parte. Ô Vitor, será que eu consigo fazer outro composto? Não sei. Podemos tentar? Vamos ver, vamos analisar? E se eu pegar esses 4 carbonos e fazer isso aqui, ó, uma cadeia fechada, será que dá certo? Vamos observar? São 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Perfeito. São 8 hidrogênios, 2, 4, 6, 8. Opa, deu certo. Qual que é o nome desse composto? Ciclo, porque é uma cadeia fechada, formou uma figura geométrica. Butano. Gente, novas nomenclaturas estão dando esse nome aqui junto, ciclobutano. Tudo bem? Agora, por exemplo, se for um ciclo hexano que começa com H, por adequação da língua portuguesa, você tira o Hzinho e junta a palavra. Fica ciclohexano, óbvio, sem o H. Mas será que eu consigo fazer outro composto diferente? Será que é possível? Vamos tentar? E se eu colocar, por exemplo, uma cadeia fechada com 3 carbonos e um radical? Será que vai dar certo? Não sei, vamos testar. Se não der certo, a gente apaga. 1, 2, 3, 4 carbonos. Bateu. Detalhe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo. Deu certo. Então quer dizer que eu tenho mais um composto. Como que é a nomenclatura desse? Nomenclatura desse. Esse 1 aqui ele é hipotético, tá? Carbono de número 1, 2, 3, porque só um radical 1 pode ser hipotético. 1 metil, tá? Ciclo 1, 2, 3. Propano. Correto? Isso significa o quê? Significa que essa fórmula molecular, o C4H8, você consegue fazer o quê? 4 compostos, pelo menos 4 compostos diferentes. Você viu que legal? Ó, tem mais ainda. Se você quiser fazer mais um, por exemplo, desse aqui, ó, dá para fazer um composto ramificado ainda. Dá para você fazer ainda 5 isômeros se você quiser. Então, gente, isomeria é isso. Iso significa igual, meria significa partes, ou seja, tem partes iguais. Então quer dizer que a mesma fórmula molecular dá para fazer vários compostos diferentes. Esse aqui dá para fazer 3 diferentes. Essa fórmula aqui, que veio na minha cabeça assim, dá para fazer pelo menos 5 compostos diferentes. Beleza? Vou deixar um desafio para você. Qual o desafio? O desafio é o seguinte: um C7H16, quantos compostos diferentes você consegue fazer com esse hidrocarboneto? Beleza? Um desafiozinho para vocês. A próxima videoaula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar desses isômeros aqui, correto? Separadamente, um por um. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.